aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de ciências para o 5º ano. Hoje nós vamos falar sobre distúrbios alimentares. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula. Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais, como obesidade, subnutrição, etc., e transtornos alimentares, bulimia, anorexia e outros, entre crianças e jovens, a partir da análise de seus hábitos, pós-quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física, etc. Nas nossas aulas passadas, nós falamos sobre nutrição. Conhecemos os diferentes nutrientes que nós precisamos para manter a nossa saúde. Nós entendemos que existem carboidratos, que são alimentos energéticos, que vão dar energia para o nosso corpo, para a gente realizar nossas atividades, que existem alimentos que são construtores, como as proteínas, que vão fazer o corpo produzir tecido para você crescer, para a gente poder cicatrizar, para produção de tecido mesmo no nosso corpo, que existem as vitaminas, que são alimentos que vão regular a nossa saúde, e os lipídios, os óleos, as gorduras, que também vão participar da geração de energia. Bom, nós vimos tudo isso e entendemos que nós precisamos equilibrar na nossa alimentação os nutrientes numa quantidade razoável de cada um, comendo uma diversidade de alimentos, uma boa diversidade de alimentos para fornecer esses nutrientes para o nosso corpo. Nós conhecemos também a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela nos dá uma ideia, uma dica de grupos de alimentos que nós devemos consumir no nosso dia a dia. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade. Não que um seja mais importante do que o outro. Nós devemos diariamente ingerir todos esses nutrientes, só que a quantidade é diferente. E nós entendemos o que é ganho e gasto calórico e como o nosso corpo acumula energia em forma de gordura. Então, nós vimos que não é a quantidade que nós comemos que importa. O importante é a qualidade, é selecionar esses nutrientes. E também que a quantidade de calorias que nós ingerimos depende da quantidade de calorias que nós gastamos. Quando eu falo calorias, eu estou falando da energia. Então, se eu tenho uma vida mais agitada, se eu pratico esporte, se o meu trabalho envolve mais movimento, eu vou precisar consumir mais alimento energético do que uma pessoa que não pratica exercícios, que a gente chama de sedentário, Ou de uma pessoa cuja a profissão seja algo que se faz parado, sentado durante todo o dia. Então, nós temos um ganho energético, que é quando a gente se alimenta, e um gasto energético. Se eu vou manter o mesmo peso que eu estou, eu preciso consumir o mesmo que eu vou gastar. Se eu preciso perder peso, eu tenho que consumir menos do que eu vou gastar, porque assim eu vou gastar as reservas que o meu corpo fez. Como que o meu corpo faz reserva? Ele transforma a energia que sobrou em gordura, em lipídio. Então, a gente tem aí uma camadinha de gordura distribuída por todo o nosso corpo, que pode aumentar ou diminuir. E se eu precisar ganhar peso, ganhar massa, eu vou ter que consumir mais energia do que a que eu gasto. Então se eu quero ganhar massa, eu vou parar de fazer exercício? Não, eu vou me alimentar com um pouco mais de nutrientes que vão favorecer o meu ganho de massa, que vai ser não só a energia a mais, mas também a proteína a mais, já que a proteína é um alimento construtor. Então nós entendemos isso também, que a quantidade que nós nos alimentamos vai depender, é importante que ela esteja relacionada ao quanto eu gasto de energia. E isso vai fazer diferença se eu ganho, perco ou mantenho o meu
peso. Mas e quando não está tudo bem com os nossos hábitos alimentares? O que pode acontecer? Tudo isso que a gente falou, a gente sempre falou dentro de um cenário onde se está saudável. Então, a gente falou de uma alimentação balanceada, de uma alimentação equilibrada, de um equilíbrio entre o ganho e o gasto calórico. E agora a gente vai entender um pouco sobre quando não está tudo bem, sobre quando acontece alguma coisa que tira isso da normalidade. Nós vamos falar de distúrbios alimentares. Primeiro, o que é, um transtorno alimentar? Transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é natural você se preocupar com o seu corpo e com a sua saúde. Mas às vezes essa preocupação é excessiva, gera uma ansiedade. Ou às vezes não é uma preocupação com a forma e com a saúde, mas é um hábito ruim. Isso é considerado patologia, é considerado doença e traz sofrimento para a pessoa. Então, é um hábito alimentar que está prejudicando a sua saúde física e a sua saúde emocional também. Então, isso é que é um distúrbio alimentar. E um transtorno alimentar. E nós vamos falar dos transtornos mais comuns. Os distúrbios alimentares podem incluir ingestão inadequada ou excessiva de alimentos, o que pode, em última instância, prejudicar o bem-estar de um indivíduo. As formas mais comuns de transtornos alimentares incluem anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar e afetam tanto mulheres quanto homens. Transtornos alimentares podem se desenvolver durante qualquer fase da vida, mas geralmente aparecem durante a adolescência ou na idade adulta jovem. Classificados como uma doença médica, o tratamento adequado pode ser altamente eficaz para muitos dos tipos específicos de distúrbios alimentares. Então veja só, nós descobrimos aqui que pode acontecer com homens e com mulheres e que é comum em gente jovem, Adolescentes e adultos jovens. É por isso que a gente tem essa conversa aqui, porque aí você vai perceber se estiver alguma coisa fora do lugar. Esses transtornos alimentares mais comuns, A gente viu ali que tem a compulsão alimentar. O que é uma compulsão alimentar? É quando você come sem precisar comer. É quando você come sem ter fome, para compensar outra coisa, para compensar uma ansiedade, uma tristeza, e aí você come. Aquela comida já parou de te dar o prazer que a comida tem, porque a gente não come só porque está com fome, a gente come porque acha gostoso, saboroso um alimento também, não é verdade? Mas numa compulsão alimentar, você vai continuar comendo mais e mais. A comida já parou de fazer bem para o seu corpo e você continua comendo. A comida já não te dá mais tanto prazer quanto aquele primeiro pedaço, quanto aquela primeira sobremesa, mas você continua comendo. A comida já está te fazendo sentir mal e você continua comendo. Isso seria uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar vai trazer um ganho de peso exagerado, vai trazer problemas, O ganho de peso exagerado pode trazer problemas, doenças do sistema cardiovascular. Então, ela é muito prejudicial à sua saúde. E a bulimia ou a anorexia também são grandes problemas para a nossa saúde, só que nesse caso a gente vai ter o inverso, mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso no decorrer da aula. Anorexia nervosa.
O homem ou a mulher que sofrem de anorexia nervosa normalmente tem um medo obsessivo de ganhar peso. Recusa em manter um peso corporal saudável e uma percepção irreal da imagem corporal. Muitas pessoas com anorexia nervosa limitam ferozmente a quantidade de comida que consomem e se consideram com sobrepeso, mesmo quando estão claramente abaixo do peso. Então veja só o que é a anorexia. A pessoa não se percebe com o peso que ela tem. Ela está abaixo do peso, ela precisa ganhar massa, mas ela olha no espelho e não consegue perceber isso. Ela acha que precisa perder peso. Ela quer perder cada vez mais. E ela não vai, então, se alimentar na quantidade que ela precisa, com os nutrientes que ela precisa. O nosso corpo precisa de uma certa quantidade de alimentos, mesmo que você não faça exercício. O nosso corpo gasta energia, o nosso cérebro gasta muita energia, mesmo quando nós estamos parados. Então, existe uma quantidade mínima, mas o anoréxico ou a anoréxica, né, a pessoa que tem anorexia, ela se recusa a ingerir os alimentos que precisa ingerir. Então, isso é que é anorexia. A anorexia pode ter efeitos prejudiciais à saúde, como danos cerebrais, insuficiência de múltiplos órgãos, perda óssea, dificuldade cardíacas e infertilidade. O risco de morte é maior em indivíduos com essa doença. Então veja só, a gente fala, né, que é uma pessoa que quer estar sempre magrinha, parece que é só isso, mas não é. Traz muitos prejuízos à nossa saúde. Veja, perda óssea, né? Os seus ossos, o seu esqueleto vai ficar prejudicado. Infertilidade, o que significa isso, professora? É incapacidade de ter filhos. Pode acontecer, né? A gente viu também, olha só, insuficiência de múltiplos órgãos, danos cerebrais, porque a gente não está fornecendo a energia que o nosso cérebro precisa. Então, são coisas muito sérias que a anorexia pode trazer. A gente viu lá no comecinho das nossas aulas sobre nutrição, né, no sistema digestório e tudo mais, que cada célula do nosso corpo consome energia e precisa dos nutrientes da nossa alimentação. Se a gente reduz essa alimentação de uma forma irracional, de uma forma que vai para além, né, do que a gente pode reduzir, ou seja, a gente não consome os nutrientes que são necessários para o nosso corpo. E isso vai fazer mal para várias partes do nosso corpo, vai fazer muito mal para a nossa saúde. A bulimia nervosa. Esse transtorno alimentar é caracterizado por compulsão alimentar repetida, seguida por comportamentos que compensam os excessos. A bulimia pode ter efeitos prejudiciais, como problemas gastrointestinais, desidratação grave e dificuldades cardíacas, resultante de um desequilíbrio eletrolítico. Tá difícil, né, essa linguagem aqui, mas o que é a bulimia? A pessoa tem a mesma preocupação com o ganho de peso que a pessoa lá da anorexia tem, geralmente, tá? Mas ela tem a compulsão alimentar em alguns momentos. O que é a compulsão alimentar? Nós falamos um pouco. É quando você come mais do que precisa, né? Você come para compensar outra coisa. O mais normal seria a gente comer para matar a fome, para matar a necessidade que o nosso corpo tem de ingerir nutrientes. E a gente come um pouquinho também pelo prazer da comida, porque ela é gostosa, saborosa, mas em um episódio ali de compulsão alimentar, você vai comer a mais do que precisa para te nutrir, mais do que precisa para te dar prazer, e você continua comendo, só que essa pessoa vai sentir ali uma culpa depois de ingerir tanto alimento, e ela vai tentar resolver isso de formas que não vão fazer bem para o corpo dela.
pode ser um excesso de exercício, pode ser um monte de outras coisas que não vão fazer bem para ela. A gente já viu aqui, pode trazer problemas, né? Olha só, problemas como desidratação, problemas gastrointestinais e até dificuldade cardíaca. Então, a bulimia também é um problema muito sério. É interessante a gente observar aqui que está falando da compulsão alimentar repetida. Às vezes a gente vai a uma festa e lá nessa festa a gente come muito mais do que devia ter comido, mas é uma vez, de vez em quando. Às vezes a gente vai a um rodízio, qualquer rodízio é bom para a gente fazer isso, quer dizer, é ruim, né? Porque a gente vai comer compulsivamente, mas é um episódio ali na vida. Quando a gente fala que é um problema, a gente está falando que é porque acontece no dia a dia da pessoa, tá? Transtorno de compulsão alimentar periódica. Indivíduos que sofrem de transtorno de compulsão alimentar compulsiva frequentemente perdem o controle sobre sua alimentação. Diferentemente da bulimia nervosa, no entanto, episódios de compulsão alimentar não são seguidos por comportamentos compensatórios, como purgação, jejum ou exercícios excessivos. Então aqui a gente tem a compulsão alimentar sem a pessoa tentar compensar de uma forma que vai te prejudicar, mas mesmo assim prejudica por causa da ingestão excessiva de alimentos, né? De alimentos, e muitas vezes esses alimentos não estão balanceados, não tem o que você precisa. Então a compulsão a gente já falou um pouquinho dela. Por causa disso, muitas pessoas sofrem dessa condição, podem ser obesas e com maior risco de desenvolver outras condições como doença cardiovascular. Então, pessoal, como a gente falou na nossa aula sobre obesidade, quando a gente fala em ganho de peso, a gente não está preocupado só com a estética, a gente está falando também da saúde da pessoa. O sobrepeso pode trazer problemas cardiovasculares, então essa compulsão alimentar vai ter essa consequência. Uma alimentação equilibrada é importante para a manutenção da saúde e deve atender às necessidades de nutrientes que seu corpo e sua rotina requerem. Então, se você pratica exercícios ou não, é importante você saber do tipo de vida que você tem e saber quanto e o que você vai ingerir, né? Então, isso é uma alimentação equilibrada. Não é comer muito, nem comer pouco. É comer as coisas certas, na hora certa, manter uma rotina, procurar comer comidas que sejam mais naturais. As pessoas dizem assim, descascar mais e desembalar menos. Isso significa que você está comendo mais legumes, mais frutas e menos comida industrializada. As comidas industrializadas, elas nos dão muito prazer porque elas são saborosas, muito temperadas, mas elas às vezes vão fornecer muita energia e pouca riqueza de nutrientes e isso vai nos fazer mal. Bom, sabe uma coisa que é muito importante de você pensar? É o seguinte: na idade em que você está, você já é um pré-adolescente e o seu corpo está mudando. Ele vai mudar naturalmente, você vai se transformar em breve em um adulto. Se por acaso você está triste com a sua aparência, se você não está feliz com o seu corpo, o que você tem que fazer é conversar com adultos que cuidam de você, com pessoas que você confia. E se por acaso você precisar fazer alterações na sua alimentação, essa alteração deve ser acompanhada por um profissional, pelo seu médico, por um nutricionista. Assim você não corre o risco de adoecer. É sempre bom a gente fazer ajustes à nossa alimentação, mas de forma saudável. Na aula de hoje, nós entendemos o que são distúrbios alimentares e que eles podem prejudicar nossa saúde. Aprendemos o que é alimentação saudável e como ela é importante para nós. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula e principalmente que você se mantenha saudável e se desenvolva muito bem nesse período da sua vida.
Muito obrigada por sua atenção e até a próxima aula!